Continuamos com o módulo 3, agora com a aula 3, Transformação da Terra em função do grande evento de oxigenação. Nós vimos no final da segunda aula desse módulo que as primeiras evidências de vida que são consenso, os fósseis mais antigos que são consenso, são cianobactérias e estromatólitos do grupo Warrawoona, do oeste da Austrália, que tem 3,5 bilhões de anos. Aqui temos exemplos de cianobactérias fósseis e cianobactérias atuais. Do lado esquerdo, temos exemplos de fotografias de cianobactérias atuais do norte do México. Do lado direito, exemplos de cianobactérias do Precambriano. Nós podemos ver como elas são muito parecidas entre si. Ou seja, são formas de vida que foram muito bem sucedidas. Tanto é que as formas do Precambriano se assemelham muito às formas atuais. Aqui, de novo, mais dois exemplos de cianobactérias atuais do norte do México e, à direita, cianobactérias do Precambriano. E os estromatólitos, o que são? Aqui nós temos uma fotografia de estromatólitos atuais da Austrália, um lugar chamado Shark Bay. O que são os estromatólitos? Eles são estruturas produzidas por micro-organismos, principalmente por cianobactérias, que formam biofilmes, ou seja, filmes microbianos, que promovem a aglutinação de sedimentos, por um lado, e também a precipitação de carbonato de cálcio, que acaba atuando como um cimento para esses grãos que ficam ali aderidos. Isso faz com que sejam superpostas camadas e camadas de sedimentos e de cimento também, e com isso vai se formando toda uma estrutura, um bioerma. Aqui nós temos, então, como uma representação esquemática de como é esse processo, na figura da esquerda. Então, nós temos a colonização do substrato por micro-organismos, geralmente cianobactérias. Esse biofilme vai promover a aglutinação de grãos e vai fazer com que o estromatólito inicial comece a crescer, sempre na direção da luz. Afinal de contas, as cianobactérias que fazem fotossíntese não vão querer ficar cobertas pelos sedimentos que ficaram ali aprisionados. Então, tem uma sucessão de camadas que vão sendo adicionadas. Na fotografia da direita, nós vemos, então, um estromatólito com forma de domo. Os formatos variam em função das condições hidrodinâmicas do local. Tem alguns mais colunares, outros que formam tapetes mais contínuos, ondulados ou não, e outros em forma de domos, como nessa figura aqui. Então, temos desenho em planta na linha superior e em perfil na linha do meio. Os estromatólitos, eles estão por todos os lados, não só nos mares do Precambriano, mas existem até hoje, na realidade. Por exemplo, na Lagoa Salgado, no Rio de Janeiro, tem estromatólitos atuais. Mas, além disso, eles podem ser encontrados até em shopping. Temos uma reportagem da Ciência Hoje, da revista Ciência Hoje, que coloquei no Moodle, que vocês podem consultar e vocês veem que então tem até piso de shopping em São Paulo, que foi feito com rochas, na realidade, que são estromatólitos do Precambriano. Então, os fósseis mais antigos do Brasil, para ver, talvez seja suficiente ir no shopping. Bom, mas voltando ao foco da nossa aula, nós sabemos que a atmosfera no início era completamente diferente da atmosfera atual. Hoje nós temos 21% de oxigênio na atmosfera. Então, como é que se deu essa transição de uma atmosfera anóxica ou redutora para outra oxidante? Nós sabemos que isso aí foi com a fotossíntese. Dentre todos os eventos-chave da evolução da vida no Precambriano, um dos mais fundamentais foi o surgimento da fotossíntese, por ser o processo que mudou, em primeiro lugar, mudou de vez a composição dos oceanos e, posteriormente, a composição da atmosfera terrestre. Neste processo autotrófico, a matéria orgânica é produzida a partir de reações movidas à energia solar, por isso, na verdade, precisa de uma atmosfera relativamente limpa, então não poderia ser bem no início da vida, da existência da Terra, e envolve o CO2
o dióxido de carbono e alguma fonte de hidrogênio, que é o que o reduz. Inicialmente, a fonte de hidrogênio deve ter sido o sulfeto de hidrogênio, que era muito abundante na Terra primitiva. Na verdade, há bactérias que até hoje fazem fotossíntese desse tipo, produzindo matéria orgânica e enxofre. Mas a fotossíntese que é mais importante para essa vida que nós conhecemos hoje, é aquela em que a fonte de hidrogênio é a própria água e os produtos finais são matéria orgânica e oxigênio. Foi assim que as cianobactérias começaram a transformar a Terra. E como sabemos como aconteceu essa transformação? Quais são as principais evidências geológicas dessa fotossíntese no pré-cambriano? A evidência principal é a concentração de formações bandeadas de ferro, conhecidas como BIFs pela sigla em inglês, Banded Iron Formations, ou minérios de ferro bandeado, justamente nesse período entre 3 e 1,8 giga-anos, ou bilhões de anos. Qual que é a interpretação? As BIFs, essas camadas de ferro bandeado, evidenciam a transição das condições anóxicas nos oceanos para condições oxidantes. Por quê? Porque em condições anóxicas, o ferro, na ausência de oxigênio, o ferro fica dissolvido na água do mar. A partir do momento que começa a ter fotossíntese e as cianobactérias liberam oxigênio para a água, esse oxigênio automaticamente vai se ligar ao ferro, formando óxidos. E os óxidos de ferro não são solúveis, então eles precipitam, formando essas rochas bandeadas de ferro. Essas formações bandeadas de ferro. Esse ferro, então, por que é bandeado? Porque a fotossíntese deveria ter uma variação sazonal e com isso tinha períodos em que havia maior disponibilidade de oxigênio para fixar aquele ferro e formando os óxidos, precipitando os óxidos. Então, só depois que todo aquele ferro que estava dissolvido no mar conseguiu ser neutralizado pela formação de óxidos de ferro, é que o oxigênio começou a sobrar na atmosfera. Aqui nós temos outra fotografia de maior detalhe, um zoom sobre uma BIF, e dá para ver então essa cor avermelhada característica. Agora, nem toda rocha avermelhada é uma BIF, mas essas BIFs então predomina óxido de ferro. Por isso, na verdade, o minério de ferro que é explorado no mundo é do pré-cambriano, da época em que as BIFs foram formadas. Então, o auge de formação das BIFs coincide, como a gente vê no gráfico à esquerda, inferior à esquerda, nós vemos a abundância no eixo vertical e no eixo horizontal a idade, desde a formação da Terra até os dias de hoje. E nós vemos então como a maior concentração de BIFs corresponde justamente a esse intervalo onde os oceanos passaram de ser meios anóxicos para serem meios oxidantes. E essas BIFs, então, têm uma intercalação geralmente de quartzito avermelhado com minerais ricos em ferro, como a hematita e a magnetita. Só depois que todo aquele ferro que se encontrava dissolvido nos oceanos foi capturado na forma de óxidos de ferro, precipitando na forma de óxidos de ferro, é que conseguiu se acumular oxigênio para passar para a atmosfera e oxidar as rochas no continente. Como é que sabemos disso? Quais são as evidências? As evidências são a ausência dessas rochas avermelhadas, conhecidas como red beds, camadas vermelhas, e depósitos de sulfatos em sequências em rochas mais antigas do que 1,8 bilhões de anos. Ou seja, antes disso, não havia oxigênio na atmosfera suficiente para oxidar as rochas no continente. Depois, a partir de 1,8 bilhões de anos, a atmosfera era suficientemente oxidante para permitir a formação das red beds, ou camadas avermelhadas, que dão essa cor característica que conhecemos hoje. Mas isso só aconteceu a partir de 1,8 bilhões de anos. Aqui nós temos outra figura que mostra de maneira esquemática os eventos-chave que ocorreram no pré-cambriano. Nós vemos, então, o tempo vai de baixo para cima, então na base está a formação da Terra e no topo temos o tempo atual.
Então, dá para ver aqui os fósseis mais antigos do grupo Warrauna, da Austrália, de cianobactérias e estromatólitos, e aí começa então a fotossíntese. Mas vejam que a fotossíntese não aumenta a concentração de oxigênio na atmosfera. Só depois de um tempo, então, é que o oxigênio começa a se acumular. Então, só depois que o ferro nos oceanos é capturado na forma de óxidos, precipita na forma de óxidos, é que sobra oxigênio para passar para a atmosfera e causar o que a gente chama de o grande evento de oxigenação, também conhecido como a revolução do oxigênio e a crise do oxigênio. Por quê? Porque para nós eucariotos aeróbios é o grande evento de oxigenação, mas imaginem para todas as formas de vida que existiam até então, adaptadas a uma terra em que não havia oxigênio disponível ou havia em pequenas quantidades. Eram formas de vida adaptadas, eram formas anaeróbias. Então, toda essa disponibilidade de oxigênio de uma hora para outra foi tóxico para eles. Então, foi um evento, foi uma crise. Isso levou, na verdade, a um evento de extinção também, das formas de vida que eram mais abundantes até então. Bom, acredita-se, então, que o desenvolvimento de uma atmosfera aeróbica tenha propiciado a origem e evolução das células eucariontes em torno de 1,8 bilhões de anos atrás. E, pouco depois, então, a reprodução sexuada, em torno de 1,2 a 1 bilhão de anos atrás, foi responsável pela introdução de variabilidade genética e morfológica tão importante para a evolução. Outro aspecto importante do oxigênio, do acúmulo de oxigênio na atmosfera, é a formação da camada protetora contra a radiação ultravioleta. É a formação da camada de ozônio. Ozônio são 3 átomos de oxigênio, então oxigênio 3. Então, só depois que ele é abundante na atmosfera é que é possível a formação da camada de ozônio. E isso permite, então, posteriormente, lá no Fanerozoico, a ocupação do ambiente terrestre. Então, como vimos, as principais crises e eventos na evolução biológica do ano pré-cambriano, válido tanto para as hipóteses autotrófica como heterotrófica, que a gente viu na aula 2. Então, o primeiro evento teria sido o aumento gradativo da concentração de oxigênio na atmosfera por causa da fotossíntese. Esse aumento da concentração de oxigênio teria levado à origem da respiração celular. Por outro lado, esse aumento da concentração de oxigênio para além de 1% do seu teor atual, ou seja, daqueles 21% que temos hoje na atmosfera, teria possibilitado a origem dos eucariontes e, juntamente com isso, a origem da mitose e da meiose. Só depois que o oxigênio se acumulou mais, aumentou para 6 a 8% do teor atual, é que foi possível a multicelularidade. E, finalmente, mais adiante, a invasão e ocupação dos continentes no Fanerozoico, graças à proteção ultravioleta proporcionada pela camada de ozônio.